Salmo 25, um salmo muito bonito. Olha aí para a sua Bíblia. Se você puder anotar, muito bom, é muito bom anotar algumas coisas. Ó Senhor, a Ti entrego minha alma. Confio em Ti, meu Deus, não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota. Quem confia em Ti jamais será envergonhado. Alguém pode dizer amém? Você pode repetir isso? Vamos guardar essa parte do Salmo 120, do Salmo 25. Fale aí comigo. Quem confia em Ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor, ensina-me por onde devo andar. Olha a sabedoria e pedir a Deus: ensina-me por onde devo andar, guia-me pela Tua verdade, ensina-me, pois Tu és o Deus que me salva. Em Ti ponho minha esperança todo o dia, todo dia. Amém? Vamos estudar? Palavra de hoje: você precisa saber que Deus está agindo. Você pode falar isso para alguém aí? Fala aí. Você tem que saber, você tem que saber isso. Você precisa saber isso. Gente, é importante demais. Nós que só tem crente aqui, isso é DNA nosso, que para os outros é esquisito, é estranho, para nós é realidade, faz parte do nosso modo de vida, estar aqui, viver aqui. Uau, tudo bem, mas há em nós uma certeza, uma convicção, uma impressão muito forte no nosso coração. Alguém vai ter que dizer amém agora aí, que agora Deus está agindo. Deus está agindo, que Deus não está parado, que o Senhor nosso Deus vai à nossa frente. O Senhor nosso Deus é a nossa retaguarda. O Senhor nosso Deus está dando ordens a anjos ao nosso respeito. Oh, aleluia, isso tem que estar muito claro à nossa vista, ao nosso coração. Isso tem que tomar conta, para que não haja em nós desespero, não haja em nós uma aflição. Pelo contrário, há um descanso. E quando nos perguntarem, nós vamos falar e afirmar: Deus está agindo agora, agora, Ele está trabalhando. Mas eu não sei, eu creio que, por exemplo, nós estamos aqui, nesse lugar, mas Deus está em algum lugar que você está precisando, trabalhando, agindo, operando, fazendo, né? E aí a gente ouve testemunhos, situações que mudaram completamente, da madrugada para o dia, da noite para o dia, do dia para a noite, da manhã para a tarde. E aí você percebe que Deus está agindo, né? Eu queria estudar isso com você. Você precisa saber isso. Isso tem que fazer parte do teu coração. Você tem que aprender a descansar, porque Deus está agindo, Deus está trabalhando. Se pudesse fechar os olhos, contemplar que o céu está se movendo, que Deus, alguma coisa, o Senhor, porque Ele disse: eu não recolhi minhas mãos. Ele falou isso, permanecem estendidas. Isso quer dizer o quê? É como se Ele está operando, né? Nele está o querer e o efetuar. Então Ele sabe todas as coisas, e não houve pausa, não há uma pausa, não há um stop. Deus continua trabalhando ao nosso favor, a ponto de que tudo coopera, porque Ele está agindo, Deus está agindo. Desculpa a minha implicância, alguns vão dizer que é chatice, mas fala para alguém assim: Deus está agindo, creia. Salmo 25, né? Ok? Salmo 25. Um dia Jonatas, filho de Saul, foi falar com o pai dele: pai,
você tem que parar de implicar com Davi. Pai, o Senhor está perseguindo demais Davi. Davi, ele luta em teu favor. Davi defende o Senhor tem que parar, o Senhor está perseguindo demais Davi. Aí Saul falou, tá bom, eu vou parar. Só que Davi, ele já havia uma ação de Deus sobre a vida dele, né? E aí, guerra de novo, filisteus. Davi sai à guerra e Deus está com ele. E aí Davi volta, põe os filisteus para correr e volta. Só que quando ele volta, você deve se lembrar, tinha uma música que cantava nas ruas, sempre que Davi voltava. Saul matou milhar, Davi matou 10 milhares. Cantavam isso. Saul ficava possesso, Saul ficava maluco com essa música, com esse grito, e acendia uma raiva, um ódio dele por Davi tão grande que um dia ele pegou a lança e atirou a lança. Se Davi não sai da frente, Davi foge. Davi vai para um lugar, vai procurar Samuel, e é como se fosse um retiro. Eu já falei sobre isso aqui. É como se fosse um retiro. Samuel está com os profetas, e aí a gente está cantando lá no retiro, Samuel e os profetas. As estações mudaram, mas Deus continua o mesmo. E a gente está cantando lá no retiro, lá. Daniel de Souza está tocando lá, a gente está adorando a Deus lá no retiro. Samuel está com os profetas, uma adoração, palavra do Senhor. Aí Saul fica sabendo que Davi foi para lá, mandou uma tropa ir buscar ele. Tem alguém acordado? Mandou buscar. Essa tropa foi. Quando ela está chegando lá no retiro, nesse lugar, estou falando no retiro só para te ajudar a entender, tá bom? Está chegando nesse lugar, o ambiente, a atmosfera do lugar, o clima, a ação espiritual do lugar era muito forte. Quando eles chegaram, eles foram tomados pelo Espírito de Deus e caíram em adoração. Não sei se você consegue visualizar isso, imaginar, criar um imaginário, uma cena. Esses soldados chegaram, é como se começassem a chorar, e adorar, e a se converter, talvez estou falando aqui, mas se entregar, e não voltaram. Saul manda outra tropa, a mesma coisa. Estão chegando no lugar, o Espírito de Deus de uma forma tremenda, poderosa, toma a vida deles, e eles começam a adorar, não voltam também. Aí Saul vai, Saul fala, agora eu vou lá. Para você ter uma ideia, no meio do caminho, Saul, o Espírito de Deus toma ele, e ele começa a adorar, 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 adorar. E ele chega lá no local onde está Davi, Samuel, os profetas. Ele chega, quando ele chega lá, ele está tomado pela presença de Deus. Quem aqui já esteve tomado pela presença de Deus, assim, de chorar, adorar, orar? Levanta a mão, dá um testemunho. É forte demais. A hora passa, você nem vê, não, irmão? Você nem vê, a hora que você vai olhar, já foi tudo isso, porque a glória de Deus, você está tomado pela presença de Deus, e ele tira a roupa real, e ele fica no chão o dia inteiro, prostrado ali. Sabe por quê? Porque Deus está agindo. Deus está agindo. Uma vez, 3 exércitos se uniram. Essa história é a história de Josafá.
Ela está em 2 Crônicas capítulo 20, tá bom? Só para adiantar aqui. E uma situação difícil, muito difícil, são situações que você não sabe o que fazer, mas diz que antes de chamar o pessoal para se defender, fugir, estratégia, antes dessas coisas, crer que Deus está agindo, nós vamos buscar Deus. Senhor, Tu sabes o que está acontecendo, o Senhor sabe o que está passando comigo, o Senhor sabe que eu não tenho como resolver isso, mas os meus olhos estão em Ti, e eu sei que o Senhor está agindo. E nesse momento que ele está falando com Deus, Senhor, nós não temos força, vem a resposta de Deus na hora ali vem a resposta, porque Deus está agindo, e o Senhor diz: eu já estou agindo, essa guerra é minha, essa guerra é minha. E foi uma loucura, né? Foi uma loucura, porque o exército lá, os exércitos começaram a lutar entre eles, e morreu muita gente deles. Recebe o que eu vou dizer para você, porque Deus não parou de agir, Ele continua o mesmo. Você tem que saber isso. Você pode estar dentro de uma igreja que não sabe isso. Você pode saber que Deus age na vida dos outros e não sabe que Ele age na sua. E acredite, Deus age na sua vida também. Tem uma outra história. Senaqueribe ameaça invadir e manda recado para Ezequias. Ezequias fica apavorado. Eu já estou mostrando para você o problema que é alguém não saber que Deus está agindo. Ezequias, apavorado, manda ouro e prata para, falou: olha, não invade não, não mata a gente não, não faz mal para a gente não, olha, eu vou te mandar ouro, eu vou te mandar prata. Senaqueribe não deu nem atenção. Essa história está lá em 2 Reis capítulo 18. E Senaqueribe sabia, e ele falava isso: ninguém pode livrar vocês das minhas mãos. Ele vinha com força. Eu estou falando porque você precisa entender que talvez o problema seja muito grande, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando. Alguém pode repetir e falar assim comigo: e agindo Deus. Entende isso? Aí tem que estar muito claro para vocês, tem que estar latente, tem que estar muito forte dentro de você. Deus, o meu Deus está agindo, Ele está trabalhando, né? E Senaqueribe, ele é tão forte nas palavras, tão agressivo, que ele fala para Ezequias: olha, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou mandar 2.000 carros para você. E carro a biga, né, de tal, para cavalos e tal. Se você arrumar 2.000 homens que você possa pôr nos carros que eu vou te mandar, humilhando mesmo, assim, falando palavras. Nesse momento, Ezequias vai procurar Isaías. Aí sim, né? 2 Reis 19:35. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou quantos? 185.000 assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Aquele homem que brincou, falou que mandaria 2.000 carros, perdeu 185.000 soldados, porque Deus está agindo, Deus não está morto. Alguém pode dizer: o meu Deus vive. Você tem que saber isso. Estou
estou pastoreando a sua vida pela pregação da palavra, porque você pode estar dentro de uma igreja há anos já, e ainda não ter essa certeza. Algumas pessoas, está uma chuva terrível lá fora, mas Deus está nos guardando, Deus está agindo, em nome de Jesus, e vai agir lá em Minas também, vai guardar. O Senhor, Ele está vivo, Ele não desampara. Estarei contigo por onde quer que tu andares. Eu estou agindo, essa certeza. Por isso que o salmista diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O salmista diz: em paz eu deito e logo pego no sono. Sabe por quê? Porque Deus está agindo, Deus está agindo. Vamos lá, estudar com você. O que acontece quando você não sabe que Deus está agindo? Eu falei para você que eu estou pastoreando pela pregação da palavra, porque é o que um pastor mais vê dentro da igreja. A pessoa, ela não sabe que Deus está agindo, ela dá tiro para todos os lados. E a Bíblia diz: inútil vos será repousar tarde, comer o pão das dores, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme, porque Deus está agindo. Saber isso é um modo de vida. E talvez até hoje você não entendeu. Eu confesso a você, faz 42 anos eu entreguei minha vida a Cristo. Até hoje, 42 anos, eu não entendo esse modelo nosso de culto, que tem que subir uma pessoa aqui. Hoje foi a Vitorinha, meu Deus, a Vitorinha, Jesus, nasceu ontem, já está aqui, quer dizer, nasceu ontem, foi uma força de expressão, né? Já está dirigindo louvor aqui, santo Deus. Daniel, você está velho, porque a sua filha já está dirigindo louvor, Daniel. Mas tem que vir uma banda aqui, uma pessoa aqui dirigir louvor, que para uma pessoa que tem certeza, e alguém vai ter que dizer amém agora, para uma pessoa que tem certeza que Deus está agindo, louvor e adoração tinha que fluir, tinha que ser algo, porque, Carlão, Deus está cuidando de ti, o tempo todo Deus está cuidando da tua vida, Ele está agindo na sua vida. Então em nós, louvor, adoração, celebração tinha que fluir, a ponto que alguém perguntasse: mas como que você adora diante de tudo que você está passando? Você daria um testemunho: Deus está trabalhando em meu favor, Deus está agindo em meu favor. Há anjos de Deus se movendo, que receberam ordens do Senhor em meu favor. Olha, e aí vai entender por que a gente vive dessa maneira, porque é uma certeza muito grande dentro de nós. Eu vou lá, eu tenho que enfrentar, eu vou ter que ir lá ver esse assunto, eu vou ter que ir lá, mas Deus está agindo. Eu tenho que esperar, tudo bem, mas Deus está agindo. Eu vou lá fazer o exame de saúde, tudo bem, mas Deus está agindo. Deus está revertendo, Deus está cuidando, Deus está colocando a mão, Deus está cuidando do Roberto, Deus está cuidando dos nossos irmãos, Deus está cuidando da mãe da nossa irmã Valquíria, Deus está cuidando dos irmãos aqui, Deus está cuidando, Deus está agindo entre nós, e os que confiam no Senhor não serão envergonhados. Essa certeza tem que tomar. E o que acontece quando você não vive essa realidade? Não é para você real isso. Primeira coisa, anote aí: você age. Aí pronto, aí começa a dar tudo errado. Você age. E a palavra do Senhor diz: os que esperam, os que confiam no Senhor. Ezequias agiu, mandou ouro, mandou prata para tentar aliviar. Davi recorreu: vou recorrer ao Senhor, vou lá onde está Samuel. Jonatas convocou o povo para um jejum, porque Deus está agindo entre nós.
você age, e aí Deus fica ali como que esperando você parar. Qual foi a palavra? Parar, estar de pé e ver o livramento do Senhor. Aí a gente sai fazendo loucura. Provérbios 3, 5 e 6, você deveria anotar esses textos, é Bíblia para a sua vida, Bíblia. Provérbios 3, 5 e 6, confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Fala para a pessoa do lado assim: confia em Deus de todo o coração. Eu já falei isso aqui para a igreja. Houve um momento da minha vida, muitos anos atrás, eu tive quando eu saí do banco da gerência do Bamerindos, eu entrei de sócio com uma pessoa e o meu sócio levou tudo, eu fiquei sem nada, eu perdi tudo. E nesse momento, desempregado, falido como empresa, nome, tudo. E eu tinha um amigo empresário aqui em Guará, desde a minha época de banco, muito rico, muito. Você conhece alguém rico? Alguém conhece alguém rico? Muito rico, rico. E ele sempre que me encontrava, ele falava assim, olha, ele falava para mim: Vanderlei, se um dia você precisar, ele falava assim, se um dia você precisar, ele falava, eu não quero que você vá bater em nenhum outro lugar, eu quero que você venha aqui. Ele falava isso. Um dia eu precisei, pior, de pouco, não era muito não, era pouco, e eu lembrei das palavras dele, não orei, não consultei o Senhor, fui direto, já fui até cantando o hino da vitória, fui dentro do carro, falei: está resolvido o meu problema. Cheguei lá, primeiro levei um chá de cadeira, eu falei: Senhor, quando eu entrei, que eu falei, primeiro eu lembrei ele, falei: pô, que você sempre falou se um dia eu precisasse, rapaz, estou precisando de uma ajuda sua, pequena, gente, era um negócio assim eu não quero falar valor assim, porque é pequeno. Aí, resposta dele, rico, mas rico, ele falou assim: você me pegou numa hora ruim. Gente, se era a hora ruim dele, imagina a minha, sem brincadeira, se para ele era uma hora ruim, para mim era final de carreira. E ele falou isso para mim, falou assim: puxa, Vanderlei, que pena, você me pegou numa hora ruim, não vou poder te ajudar. Que vergonha, que vergonha. Hoje, olhando para aquele valor tão pequeno, tanto, Deus podia ter me dado aquilo, acredita? Quem acredita? Mas quando você não tem certeza que Deus está agindo, fala para alguém assim: o Senhor dará escape. Fala para alguém assim. Gente, a gente não acredita nisso, a gente tem que acreditar. Aconteceu algo, comece a louvar o Senhor, Ele vai dar um escape. Amém, irmãos? Quem acredita nisso? Senhor? Começa já a louvar, começa a adorar, começa já a celebrar. O Senhor vai fazer algo, Ele está agindo, e quem confia no Senhor não será envergonhado. Só que quando essa certeza falha, você age, e esse agir, meu Deus, quantas pessoas pegam emprestado, quantas pessoas, meu Pai, fazem coisas erradas demais.
apenas porque não deixam Deus continuar sendo Deus, e o que Ele começou, Ele vai terminar, porque Deus está agindo. Amém? Segunda coisa, anote aí. O que acontece quando você não tem essa certeza que Deus está agindo? Gente, para nós crentes, para nós temos palavras de Deus, nós tínhamos que fechar o olho e ver isso pelos olhos espirituais. O céu está se movendo, Deus está fazendo algo. Alguém acredita? Nós tínhamos que fechar o olho assim, e brotar em nós um sorriso. E alguém ia perguntar: você está rindo do quê? Deus está comigo, Deus está cuidando de mim. Mas como é que essa certeza eu trago no meu coração? Que Deus não desampara os seus, que Deus não desampara. Segunda coisa, quando você não tem essa certeza que Deus está agindo, você tenta governar. É outro erro terrível, governar. É um engano nosso achar que está no controle das coisas, né? O maior problema, e eu falo como pastor, é achar que a gente governa alguma coisa, como liderança, que o governo é nosso. Olhe bem para mim aqui, o governo é dele, Ele é soberano sobre tudo, nele está o governo de todas as coisas, e todas as coisas geram existência e subsistem por Ele e para Ele. Todas as coisas por sua palavra existem. O governo está na mão dele. E quando eu não tenho essa certeza de que Ele é rei, e é rei soberano, eu me perco num governo falso que eu acho que eu tenho. Eu não tenho. E aí eu tento controlar as coisas, e aí quando elas saem do controle, eu me sinto perdido, desamparado, desesperado, quando na realidade eu tinha apenas que me curvar e declarar que Ele é o Senhor. Você pode fazer isso agora, dizendo: Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu já contei isso aqui. O nosso salão não era aqui, hoje é aqui porque é a nossa sede própria, mas era aluguel, era na Avenida João Pessoa, e eu ia para lá orar, e tinha um púlpito de vidro, nós até doamos esse púlpito de vidro. Eu me debruçava sobre o púlpito de vidro e orava, chorava e falava com o Senhor. Alguém já sentiu a presença de Deus assim tão forte, assim, como se uma pessoa tivesse assim, você chega até a olhar, porque é tão forte. Eu estava debruçado, chorando e orando, e essa presença chegou assim do lado, e eu na hora levantei, virei assim para o lado, ali na Avenida João Pessoa, e falou comigo claramente, falou: quem governa aqui? Falou assim: quem governa aqui? Eu tremia. Nós tínhamos que ouvir isso dentro da nossa casa. Quem governa aqui? Quem tem empresa? Quem tem negócio? Você tinha que ouvir isso lá dentro do seu negócio. Quem governa aqui? E aí nós nos prostraríamos assim, iríamos declarar que o governo é dele, porque Ele está agindo como Ele quer, Eu tiro esse governo de Deus quando eu assumo um lugar que não é meu, é dele, o governo é dele. Jó 38:3, Deus está começando a trabalhar a virada de Jó, e é uma das palavras que Ele fala para Jó: cinge os teus lombos como homem, e eu te perguntarei e tu me responderás. E aí Deus faz perguntas tão fortes para ele, e uma das perguntas é essa aqui: conheces as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra? Preste atenção no que eu vou dizer. Esse controle está nas mãos de Deus. Amém, irmãos?
Nós não temos controle de nada. Olha, estar aqui hoje, louvado seja Deus, não sabemos se vamos estar amanhã, porque isso está nas mãos de Ele, controla todas as coisas. 1 Crônicas, e eu quero ler esse texto, 1 Crônicas 29, 11 e 12, olhe para mim antes de ler. Jesus ensinando seus discípulos, e eles iriam sair, e eles iriam viver, e eles iriam experimentar coisas, e Jesus falou: olha, vou ensinar uma oração que vocês têm que fazer, vocês precisam fazer essa oração. E disse para eles: quando vocês orarem, fale para o Senhor, venha o teu, seja feita, o governo é teu. Do começo do meu dia ao final do meu dia, o governo é: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino sobre os meus filhos, venha o teu reino sobre todas as áreas da minha vida. Governa, Senhor, porque Deus está agindo para te honrar. Fala para alguém: Deus vai honrar você. Está vendo? Essa certeza você tinha que ter. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é teu reino. Tu estás acima de tudo, riquezas e honra vêm diante de ti, pois tu governas sobre tudo, poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ele diz: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade tu és Deus. Bom, eu já fiz tantas vezes, não vai ficar bravo. Pergunta para a pessoa do lado: quem governa a sua vida? Maria, Jesus. Sabe o que Maria fala para Deus? Cumpra em mim o teu governo, cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim tudo que o Senhor vai fazer, o teu agir, não o meu, o teu agir. 3, o que acontece quando a gente não tem certeza que Deus está agindo? Você devia anotar, hein? Não confiamos totalmente em Deus. Eu fiz questão de colocar a palavra totalmente para dizer que não pode ter dúvida, você não pode estar com incerteza, você não pode. Toda a tua vida tem que estar debaixo dessa confiança total de que Deus está agindo. Deus está agindo lá no hospital agora. Deus está agindo, Deus está guardando, Deus está fazendo, Deus está. E olhe para mim: e se não for Ele, irmãos, o que eu vou fazer? Se não for o Senhor, ora diga Israel, o que eu vou fazer? Se não for o Senhor que guardar a casa, amém? Quem pode dizer amém aí? É o Senhor na nossa vida, irmãos, confiar totalmente nele. Senhor, se o Senhor não curar, se o Senhor não conduzir o médico, se o Senhor não socorrer, se o Senhor não guardar, então é Deus, a nossa vida é Deus, e tem que ser algo totalmente. Gênesis 22, 5, esse confiar, irmãos, tem que ser algo muito sério. Deus está agindo, o que Ele vai fazer eu não sei, mas que Ele vai fazer eu sei que vai. Como Ele vai fazer eu não sei, mas que Ele vai fazer eu sei que vai. E aí Abraão está indo, ele tem uma palavra: sacrifica teu filho.
mas ele tem uma certeza que Deus está agindo. E lá em Hebreus chega a dizer assim, que ele cria que Deus era poderoso até para ressuscitar o filho, trazer dos mortos. Ele cria, Deus está agindo. Eu não sei, eu sei que ele me deu uma palavra, e eu vou me mover nessa palavra, e eu vou ver o agir de Deus. É uma loucura, eu sei, mas eu verei Deus agir. E ele então fala para os empregados, né, porque ele está, e ele fala: fiquem aqui, eu estou debaixo de uma palavra de Deus. Eu e o menino, nós vamos ali, mas nós voltaremos. Na hora que eu escrevia isso, eu fiquei imaginando, né, o menino chegando em casa, que criança fala, né, devia ficar quieto. E o menino chegar em casa e falou: mãe, mãe. E Abraão fazendo assim: meu Deus, ele vai falar. E o menino falou: mãe, você não sabe o que aconteceu. O que foi, menino? O pai levantou a faca para mim, mãe. O pai levantou a faca para mim, mãe. O pai tinha que ver, mãe, que coisa maravilhosa. Que isso, menino? O pai levantou a faca assim para mim, mãe, para me matar. E na hora Deus falou. E apareceu, mãe, um carneiro amarrado assim no abu. E aí aquela faca que o pai ia usar em mim, mãe, o pai matou o carneiro. A mulher falando assim: depois eu converso com você. Mas Deus está agindo em todo tempo. Alguém acredita? Não? Mas você tem que acreditar totalmente. Se Deus fizer, se não fizer, porque Ele está agindo. Ele está agindo. Vamos terminar? Palavra de hoje: você precisa saber que Deus está agindo. Você precisa saber. São coisas extraordinárias, incríveis, sobrenaturais, que os nossos olhos vão contemplar a partir do momento que você tiver certeza: Deus está agindo agora. Deus está agindo, guardando todas as coisas, cuidando de todas as coisas, né? Então vamos terminar. Vamos ver onde é que Deus está agindo. Algumas coisas que eu queria pregar, ministrar no teu coração, tá bom? Algumas coisas. Primeira coisa que eu quero que você tenha certeza, você saiba que Deus está agindo. Primeira coisa, no seu futuro. Fala para alguém do lado: se Deus está cuidando de tudo, fala para ela. Deus está cuidando do dia de amanhã. Ele já está preparando o dia de amanhã já. Você acredita nisso? Lá em Jeremias ele diz assim: eu sei os planos que tem para vocês. Eu já estou pensando em tudo. Eu vou falar algo, você recebe. Deus vai te surpreender. Amém horroroso, mas é isso aí. Deus vai te surpreender. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, porque é extraordinário demais. Deus está cuidando de tudo. Amanhã. E melhor é o fim das coisas que o início delas. Um dia meu coração ficou tão aflito. Não é um dia, né? Ficou um tempo. Meu coração ficou aflito. Porque a gente é pai, né? E eu e a minha esposa, nós casamos com 20. Eu casei com 21, a Eloíde com 19. E só que assim, eu já trabalhava, já tinha renda, né? Nossa vida já andava, tal, né? E hoje é tudo diferente, né? Hoje tudo é diferente. E meu coração estava aflito, né? Aflito, olhando para os meus filhos, olhando para o Renan. O Renan já já indo lá para a casa dos 30, tal. Meu coração angustiado, olhando para ele: Senhor. Quem é pai e mãe aqui? Você entende eu falar assim? E eu fui pregar fora. Eu já contei isso aqui várias vezes. Eu fui pregar fora. Fui pregar em São Paulo.
E uma pessoa se aproximou e disse: Deus manda te falar algo, falou assim, e apontou para ele: o Senhor manda você parar de se preocupar com ele. Falou isso. O Senhor manda te dizer que está cuidando do seu filho. Amém, né? Tem que sair daqui lá em São Paulo para ouvir Deus falar que o coração está aflito, porque não tem certeza de que Deus está agindo em toda a nossa casa. Os nossos olhos olham o que não deveriam olhar. Não andeis por vista. Deus está cuidando, Deus está trabalhando. Nós temos que aprender, sabe, irmãos, a descansar. O filho é meu, mas é dele. Esse meu não me dá posse, me dá mordomia, mas de fato o filho é dele. Dele. Toma, é teu. Para mim o contexto é de herança, mas o filho de fato é dele. Ele tem a história da vida dos meus filhos escrito na mão, todos os dias escrito. Aí hoje olhar o Renan empregado, casado, meu Senhor, meu Deus, porque Deus estava agindo, e a Ingrid orando. Jeremias 31, 15 a 17. Alguém que estiver acordado, diga amém, vai. Assim diz o Senhor: ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Agora, porém, diz o Senhor: não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua terra. Eu me agarrei a essa palavra de um jeito que você não acredita. Eu estou cuidando de tudo no seu futuro. Seus filhos voltarão. Sua história vai mudar. Alguém acredita? Sua história vai mudar. Se você age, se você governa, se você não confia totalmente, talvez você nunca vai entender isso. Olhe para as aves dos céus, olhe para os lírios do campo. Deus está cuidando de tudo. Deus está trabalhando. Outra área, vamos lá. Primeira área, então, o futuro. Segunda área, suas finanças. Suas finanças. Alguém acredita que Deus está agindo? Deus está agindo, gente. É uma área difícil, eu sei que é, mas Deus está agindo. Deus está agindo, né? Mateus 17, 24 a 27. É bonito esse texto. Se você puder ler esse texto, leia comigo. Mostrar algo aqui para você, tremendo aqui. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, olha o que está acontecendo. Os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos do seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas
Como não queremos que se ofendam, desça até o mar, jogue o anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a, use-a para pagar os impostos por nós dois. Acabei de ler a Bíblia. Alguém acredita nesse nível que Deus está agindo nas suas finanças? Levanta a mão. Nesse nível aqui. Porque é assustador. É assustador. Fale comigo, Ele é o Deus da minha provisão. Da minha provisão. Não deixa faltar nada. Eu gerenciava uma empresa e, graças a Deus, eu tinha um salário bom, tinha carro, celular, plano de saúde, era bom, tinha uma vida boa. Só que a igreja foi crescendo e o Senhor foi trabalhar no meu coração para deixar o trabalho secular e vir ficar na igreja tempo integral, trabalhar aqui, ficar aqui e tal. Agora, trocar isso tudo e a Larissa era... Quantos anos a Larissa tinha? Não lembro. A Larissa era pequena ainda, né? Ainda não era... E a Larissa chorava e falava assim para a mãe dela. Falava assim: mãe, agora o pai vai para a igreja. Vai. E agora a gente vai ficar pobre? Você ri, mas imagina você ver sua filha falar isso. Igreja não é uma empresa que você tem venda, que você tem média de arrecadação. Igreja não é assim. Aliás, se olhar assim, você está errado. Você está errado. Você não pode olhar para as pessoas. Você não pode olhar para o culto lotado. Você não pode olhar e falar: nossa, aquela irmã veio hoje, a oferta vai ser boa. Você não pode fazer isso. Eu fui pastor em Cachoeira Paulista. Nós pagávamos, eu acho que R$280. Ó, até hoje. Meu Deus, quantos? Mais de 2 décadas. R$280 de aluguel. Orava 30 dias para pagar R$280 de aluguel. Porque na porta da igreja só tinha um carro que podia, se é que podia chamar aquilo de carro, que era o meu. Era um Escort velho, mas velho. Só. Tinha carroça, tinha tudo que você imaginava, bicicleta, não tinha nada. Era povo. O pastor já era simples, a igreja toda era simples, era uma igreja simples demais, demais. Chovia, ninguém ia na igreja, não tinha como ir na igreja. Até a rua da igreja inundava. Para entrar na porta da igreja era uma luta. Na margem direita, uma coisa assim lá em Cachoeira. E aí você vai para o culto. Estou falando, eu sou administrador, eu sou formado em economia, tá bom? Estou falando como administrador. E aí você vai assim: Senhor, meu Deus, hoje tem que entrar, que amanhã eu tenho que pagar o aluguel. Senhor, tem que entrar. Chove. O povo não vai. E aí, meia dúzia na igreja, o culto, louvor, palavra, oferta, lá diz, entrava o dinheiro do aluguel. É assim que funciona a igreja, porque a fonte é Deus, não são pessoas. Mas você tem que colocar a sua vida, sua casa nisso, e confiar que Deus está agindo. Deus nunca deixou faltar nada. Nunca deixou faltar nada. Você crê nesse nível que Ele está sustentando você? Davi faz questão de relatar: fui moço, mas eu nunca vi um justo desamparado. Deus cuida. Último. Eu falei primeiro
futuro. Segundo, suas finanças. Terceiro, sua família. Fala para alguém: Deus está agindo na sua família. Nós temos uma ideia errada de que a gente governa a nossa casa. Eu acho que uma esposa mesmo, uma esposa tem um homem dentro de casa, um marido, e ela vê esse homem depender de Deus, deve ser uma segurança para ela tão grande. As mulheres podem dizer amém ou não? Ver um homem trabalhador, tal, mas de joelho, buscando o Senhor, porque Deus está agindo na nossa casa. Talvez você não tenha esse homem. Você que acredita que Deus está agindo na sua casa, busque o Senhor. Busque o Senhor, né? Agora, quando o assunto é em nossa casa, nossos filhos, a gente fica apavorado, né? Imagina, eu estava apavorado com o Renan, e aí Deus deu a palavra: eu estou cuidando da sua casa, eu estou cuidando dos seus filhos, né? Marcos capítulo 5, versículo 35, 36. Eu vou contar essa história para terminar. Jairo sai da casa dele e vai procurar Jesus. E aí Jesus está agindo. Jesus fala: Jairo, eu vou na sua casa. Chega uma mulher, uma hemorragia, acontece toda uma história. Está escrito assim, olha: quando Jesus ainda falava com aquela mulher, chegaram alguns dizendo a Jairo, olha, Jesus está conversando com a mulher, chegaram alguns falando com Jairo: Jairo, não tem mais o que possa ser feito, a sua filha acabou de morrer. Olha, eu estou mostrando que Deus está agindo na sua casa. Ouvindo a mulher falar, ele ouviu o que falaram com Jairo. Vou pregar para alguém aqui. Deus está ouvindo tudo da sua casa. Tudo. E ele falando com a mulher, dando ouvido para a mulher, contando tudo para ele. Ele ouve o que falaram para Jairo, e nesse momento que ele ouve, e ele está agindo, ele vira para Jairo, diante da palavra que Jairo recebe, e fala assim: continue acreditando. Eu estou agindo, apenas creia. Apenas creia. Final dessa história, Jesus chega na casa dele. Eu queria que você acordasse alguém e falasse assim: Deus nunca chega atrasado, Ele está agindo. Fica de pé.